Boa noite, pessoal do Facebook. A paz do Senhor esteja convosco. Louvado seja Deus por mais uma noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Estamos aqui agora no Instagram para mais uma live fé, também aqui no Facebook. Feliz de estar aqui mais uma segunda-feira. Que o Senhor renova as nossas forças. A paz do Senhor, Ana, Deus abençoe. Que o Senhor renova as nossas forças e nos dê sabedoria. Marlo, paz do Senhor, Marlo, Deus abençoe. Tamo junto, hein? Vamos que vamos. Marlo entrou ali no Instagram, a Ana entrou aqui no Face, o pessoal começando a entrar. E nós vamos falar sobre uns assuntos aqui hoje muito importantes de aprender. Vamos falar sobre batalha espiritual, sobre libertação, né? E princípios espirituais, os mais importantes que todo crente deveria saber e aprender. Pedro Marquese, boa noite, paz do Senhor, Deus abençoe. Tamo junto, hein, para mais uma live fé, né? Louvado seja Deus. E vamos lá, vamos já orar, né, pessoal? Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa live. E em seguida a gente vai para os assuntos, enquanto o pessoal vai chegando, né? Enquanto o pessoal chegando, vai buscando a Deus aqui, para que Deus possa abençoar a nossa live fé aqui. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós estamos na Tua presença, pedindo, Senhor, a manifestação da Tua glória, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus, flui através de nós, nas nossas vidas, aqui agora nessa live. Coloca, Senhor, nas nossas vidas a Tua palavra, quando a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência espiritual, para que nós possamos, Senhor, anunciar a Tua palavra com autoridade, com ousadia no Espírito Santo. Ó Pai, que vidas possam ser libertas através dessa live, que pessoas possam ser abençoadas através dessa live, de dores, libertas de dores físicas, de dores emocionais, e daquilo que tem abatido sua alma, seu coração. Ó Pai, que em nome de Jesus, o poder do Teu Espírito Santo possa quebrar todo o ferrolho de ferro, toda a porta de bronze, tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser manifesto aqui essa noite. Ó Pai, nós não estamos aqui, ó Pai, simplesmente por estar. Nós estamos aqui, Senhor, crendo na palavra de Deus, que está na boca de Deus. E, ó Pai, ainda hoje o Senhor usa homens e mulheres de Deus, e nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Pedimos, Senhor, a libertação, a cura, o milagre, Pai, sobre muitas pessoas aqui agora. Envia, Senhor, pessoas, ó Pai, que estão precisando ouvir essa live, pessoas que precisando, Senhor, de libertação, pessoas que estão precisando, Senhor, de transformação. Ó Pai, envia, Senhor, agora para assistir essa live conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, muitas pessoas possam entrar para assistir essa live conosco, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a Tua manifestação, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, ó Pai, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor some a vida de cada um, ó Pai, para a glória de Deus. Ó Pai, sem Ti nós não somos nada, ó Pai, nós não podemos fazer nada, disse Jesus. Ó Pai, mas nós dependemos de Ti, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, Pai, para que muitas pessoas sejam abençoadas aqui essa noite, para a glória do Teu nome, que é sobre todo nome, nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aqui com a palavra aqui de Deus. Paz, Senhor, irmã Cleide, Deus abençoe. Nós estamos aqui, Romanos 1,16. Esse eu só vou citar. Eu não vou ler agora, né? Mas eu vou citar. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus
transformação para todo aquele que crê. O Evangelho não é uma história da carochinha, uma historinha bonita somente. Ah, não, o Evangelho é lá daquele homem que pisou na terra lá, o pessoal chama de Jesus, né? E tal, como se Jesus tivesse ficado lá no passado, 2000 anos atrás, né? E hoje ele não nada mais pudesse fazer, né? Se Jesus fosse um homem comum igual nós, com certeza seria dessa forma, né? Mas Jesus, ele não era simplesmente uma pessoa comum como qualquer um de nós. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E Jesus, quando ele foi assunto aos céus, em Mateus 28, 18, ele deixou bem claro: todo o poder, Diaconisa Célia, paz do Senhor, Deus abençoe, Diácono Augusto, né? Família Cardoso, Deus abençoe. O Evangelho é o poder de Deus, transformação para todo aquele que crê. E Jesus falou, antes de ser levado ao céu, né? Ele falou claramente: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando Jesus mandou os seus apóstolos numa comitiva, irmã Eva, paz do Senhor, irmã Eva, Deus abençoe. Quando o Senhor mandou os seus apóstolos, os seus discípulos numa comitiva para fazer a obra de Deus, né, ele não mandou os seus discípulos de mão vazia, para eles simplesmente chegar lá e falar: olha, nós servimos ao Jesus que os judeus crucificaram, os romanos, tal. Não, os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Jesus falou para eles: vocês vão ficar unânimes em oração, né? Em Atos capítulo 2 fala isso. Vocês vão ficar unânimes em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas conforme eram concedidas da parte de Deus. Esse revestimento espiritual que eles receberam não era simplesmente para: beleza, eu sou cheio do Espírito Santo e eu estou ótimo assim, né? Não, tudo bem, eu já sou cheio do Espírito Santo, né? Eu já falo em outras línguas, já tenho o dom de profecia, eu já tenho dons espirituais. Os dons espirituais, eles servem para quê? Para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para que pessoas creiam no Evangelho. E quando Jesus ele leva a palavra, ele falou para os seus apóstolos levarem a palavra, lá em Marcos 16:15, ele disse para os seus apóstolos: ide, vá por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Todo mundo acha que é filho de Deus, mas Jesus, a palavra do Senhor diz que todos são criaturas de Deus, são criação de Deus. E a Bíblia fala que se torna filho, né? A Bíblia fala que Jesus veio para os seus não receberam. Todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a mensagem do Evangelho, ela é pregada na autoridade do poder do nome de Jesus. A mensagem do Evangelho não é simplesmente uma mensagem escrita, não é simplesmente uma história que aconteceu num passado distante e que hoje não tem mais poder para mudar quem quer que seja. Não, o Evangelho continua sendo o poder de Deus de transformação para todo aquele que crê. A Bíblia fala em Atos 10, 38, né? Atos 10, 38 fala assim, ó: e vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Paz do Senhor, irmã Simone. Que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Paz do Senhor Marlon, Deus abençoe. Viveu fazendo bem, irmã, paz do Senhor. Viveu fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo,
porque Deus estava com ele. Olha o que Jesus fez. Vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Dimas, Senhor Dimas, Deus abençoe. Dimas Macheito é tio da minha esposa, né? Deus abençoe Dimas. Foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, viveu fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Até Jesus, como homem aqui na terra, foi ungido pelo Espírito Santo. Não há como fazer a obra de Deus na terra se não for pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo começa a agir na minha vida? Primeiro, aceitando Jesus, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, confessando Ele diante dos homens. Aí a Bíblia diz que aquele confessar Jesus diante dos homens, Ele confessará diante do Pai naquele dia. Então, a partir que você arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada. Você passa a ser não somente mais uma pessoa qualquer, né? Mas você passa a ser morada do Espírito Santo. Você passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você e entre tantas outras coisas que Ele faz, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você conhece a palavra vai limpando você. Cada vez que você confessa e deixa, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então é necessário confessar os nossos pecados, falar com Deus a respeito dos nossos pecados, pedir perdão a Deus a respeito do nosso pecado. E assim nós vamos alinhando a nossa caminhada com Cristo. Devemos buscar o revestimento do céu. Alguém pode dizer: por que eu preciso buscar batismo com o Espírito Santo? Falar em outras línguas? Por que eu preciso buscar dons espirituais? É porque justamente você buscar um revestimento do céu que vai trazer libertação para outras pessoas, que você vai pregar a palavra na autoridade do Espírito Santo, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, você vai orar pelos expulsar os demônios, eles orar pelas pessoas, expulsar os demônios e eles submeterão, né? E você vai fazer a obra na autoridade. Então a obra de Deus se faz na autoridade do Espírito Santo. Jesus deixou um claro exemplo sobre isso, né? Amém, Dimas? Vamos junto, né? Jesus deixou um claro exemplo sobre isso, que ele falou que em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude e poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que eu quero dizer para vocês? Muitas prisões que existem na vida das pessoas, elas são de ordem espiritual. Às vezes as pessoas não sabem, mas o diabo, que é o ladrão, não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Alguém pode dizer assim: pastor, toda enfermidade é demônio? Toda enfermidade é demônio? Não, nem toda enfermidade é demônio, mas existem enfermidades que são demônio? Sim. Jesus, por exemplo, quando ele ora pela sogra de Pedro, Jesus ele repreende a febre. Então ele dá uma ordem para a febre, e a febre ouviu a autoridade de Jesus e foi embora da sogra de Pedro. Às vezes você vai repreender um demônio que está diretamente trazendo enfermidade, e às vezes você vai repreender a enfermidade, o espírito da enfermidade, né? Seja direto ou indiretamente. Então, quando você analisa, tem muita coisa. Por exemplo, tem coisa que você acha que é material, é espiritual. Por exemplo, portas que se fecham, né? Nem tudo é demônio, mas hoje eu estou falando daquilo que é passível de se repreender na autoridade do nome de Jesus. Hoje aqui é uma live que eu estou explicando como agir e discernir. Às vezes é uma tempestade, está vindo uma grande vitória na sua vida, está vindo um grande milagre, uma obra extraordinária na tua vida.
Ele se levanta uma tempestade porque há uma vitória grande chegando. O inimigo não quer que você receba, ele quer que você pare antes, ele quer que você desista. Às vezes é uma porta muito maravilhosa, né? Já aconteceu isso comigo. Deus está fazendo obras maravilhosas, né? Extraordinárias, usando a gente, e o inimigo se levanta, né? Por coisas lindas que iam acontecer, o inimigo se levanta tentando fazer você desistir, tentando fazer você parar. Eu contei aqui já, quando nós estávamos começando a igreja, na garagem de casa, fazia 6 meses, né? Que a gente estava com a igreja na garagem de casa, e a igreja assim crescendo assim cada dia mais, né? De uma maneira muito maravilhosa ali, dentro daquela garagem. E um dia eu saí para fazer uma viagem, e quando cheguei, tinham entrado na minha casa ladrões para assaltar a minha casa. Cheguei lá, a casa com a porta aberta, portão aberto, a gente visitando familiares em outra cidade, né? E aquilo ali foi muito triste, né? A gente ficou muito triste com aquilo. Fala, puxa vida, eu tô doando a minha casa, né? A gente tinha morado na casa, a casa nova. Nós tínhamos morado na casa em fevereiro de 2012, né? E nós começamos a igreja no dia 3 de julho de 2012, na garagem de casa. E em dezembro do mesmo ano, ou seja, a casa não tinha um ano de uso. O pessoal entrou, arrombou o portão, arrombou a porta, roubaram uma televisão, um videogame que a gente tinha na época, né? Dos meninos lá. E isso foi muito triste, a gente ficou muito triste com isso. E aí o que aconteceu? A gente fica chateado, a gente fica assim triste, a gente fica, puxa vida, mas você está fazendo tudo certo, mas parece que... Aí um dia estava um pastor pregando na televisão e ele falou um negócio que saltou os olhos. Ele falou assim, ó, você está olhando a tempestade, você está olhando para o diabo está fazendo, você tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus estava fazendo? Vidas estavam sendo salvas. O que Deus estava fazendo? Jovens estavam se arrependendo, sendo batizados com o Espírito Santo. O que Deus estava fazendo? Nós já estávamos terminando de construir o salão e ia vir muita gente para esse salão depois que a gente acabou de construir. Pastor irmão Alessandro, Deus abençoe. Ia vir muita gente para esse salão depois que a gente acabou de construir. Muitas vidas foram batizadas aqui, fizemos o batistério, a igreja veio, já foi construída com batistério, com tudo maravilhoso do jeito que é até hoje, né? E estava tudo ali já em andamento. Então assim, às vezes tem coisas parecendo contrárias, levantes, lutas, guerras, né? Que muitas vezes precedem milagres, precedem coisas extraordinárias, né? Então por isso que a gente tem que discernir, entender com que você está batalhando espiritualmente, por que você está, o que está te atrapalhando, né? Eu sempre conto, né? Nós tínhamos um livro em casa que eu tinha pegado para devolver para uma pessoa e ainda não tínhamos devolvido, mas eu vi o livro no lugar de casa lá, Satanismo e Ocultismo, né? Satanismo e Ocultismo. E eu falei, nossa, mas que livro, umas coisas estranhas no livro, né? Mas eu esqueci daquilo lá e guardei o livro lá para depois devolver, acabei esquecendo. Um dia eu estava na reunião de oração, numa terça-feira, na igreja sede, em Rio Preto. Nós íamos lá para devolver dízimo, né, na sede, uma vez por mês. E normalmente eu ia na sede de obreiro, mas como eu trabalhava com a venda, eu esperava fechar o mês de venda para devolver o dízimo. Então era uma terça-feira, era o último culto do mês, e nós íamos lá devolver o dízimo. O apóstolo estava pregando numa oração e ele falou assim, tem pessoas aqui que tem um livro em casa lá sobre ocultismo, satanismo, né? Isso aí não sai, Deus não está se agradando aquilo lá não, você põe aquilo lá para fora. E eu falei, rapaz, não é possível, Deus revelou isso para ele. E aí eu lembrei do negócio. A partir daquele dia eu falei, rapaz, você não dorme aqui mais não, está repreendido em nome de Jesus. E na verdade o que aconteceu? Aquele mês de venda não tinha vendido nada. Faltava 2 dias para terminar o mês, finalizar o mês ali. Era uma terça-feira, 2 dias depois terminava o mês. E aí
o Senhor abençoou, nós pusemos aquele livro para fora e 2 dias depois eu vendi em 2 dias o que eu não vendia em 30. Então muita coisa que às vezes a gente está batalhando de maneira carnal, contendas dentro de casa, tem coisa que é o Satanás, filho. Você tem que ter discernimento de espírito. Contendas, às vezes tem gente que tem inveja, que faz trabalho, que faz... mas pastor, no crente não pega mesmo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas não é porque você é crente e você deve subestimar ao ponto de não orar, ao ponto de não buscar, ao ponto de não levantar uma batalha espiritual quando algo está diferente, quando alguma coisa não está bem, né? Cleide, pastor irmã Cleide, bom belo, pastor, entendeu? Vamos lá para Lucas. Amados irmãos, compartilha essa live aí. Quem não compartilhou, compartilha aí, que ainda tem mais coisa boa aí para nós aí. Compartilha aí para que muita gente possa ouvir aí a palavra de Deus aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 13 dá um exemplo claro desse assunto que eu vinha falando no contexto aqui até agora. Lucas capítulo 13 fala assim, ó: certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada, havia 18 anos, e ela tinha um espírito que a mantinha doente, e era incapaz de endireitar-se. 18 anos desse jeito. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela pôde endireitar-se, e começou a louvar a Deus. Olha só há quanto tempo essa mulher estava andando encurvada, 18 anos. E aí o dirigente da sinagoga fica bravo, ó. Porém o dirigente da sinagoga ficou muito indignado com aquilo, pois Jesus havia curado no dia de sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse para a multidão, e esses são os dias para vir em busca de cura, e não no sábado. Mas o Senhor respondeu: hipócritas, vocês também trabalham no sábado. Vocês não desamarram no sábado seu boi ou o jumento no estábulo para dar-lhe água? E está errado que eu liberte essa mulher judia de 18 anos que ficou presa por Satanás só porque hoje é sábado? E isso envergonhou seus inimigos, e todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Quando a pessoa entra para o nível da religiosidade, se torna um religioso, ele se importa mais com os dogmas, com as tradições, e tradições que eles mesmos criavam, do que com as vidas. Nós temos que amar pessoas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que se doer com a dor das pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Então Jesus fazia a obra movido de íntima compaixão. Jesus não estava preocupado se era sábado, domingo, segunda-feira, feriado, de dia, de noite. Assim como nós hoje somos servos do Senhor, somos servos de Cristo, né? Quando é necessário nós fazermos a vontade de Deus, né, por algum motivo, seja num conselho, seja numa oração, seja numa visita, seja num apoio para alguém, né, nós temos que amar as pessoas, e entender que essa autoridade que nós recebemos do Espírito Santo, que veio, né, do nosso Salvador, querido Salvador, Senhor Salvador Jesus Cristo, ele é justamente para fazermos a obra de Deus. Quantos testemunhos, quantas coisas a gente podia falar disso, né? Quantas pessoas em tantos anos, né, de ministério a gente pôde ver libertas, transformadas. Muitas estão aqui, né? Várias pessoas estão aqui, outras em cidades que a gente foi pregar e abençoar, em ministrações mesmo na sede onde a gente congregava, outro ministério que a gente estava, né? E 18 anos nós estamos fazendo a obra de Deus sem parar, né? Pelo menos aí 3 vezes, 4 vezes por semana aí, há 18 anos, né? A idade que essa mulher ficou escravizada, né? Faz 18 anos que nós fazemos a obra de Deus incansavelmente. Do dia que eu mudei nessa cidade, 2004, faz 18 anos,
só se eu tivesse uma viagem de uma importância muito grande, né? Que não tivesse de outro jeito, que eu faltava no culto. Mas do contrário, não era só 3 vezes, não. Quando eu estava, por exemplo, no outro ministério que nós estávamos, era na quarta, era na sexta, era no domingo, era na vigília, era no domingo de manhã, era escola teológica de segunda noite em Rio Preto, por 3 anos, escola de teologia na segunda noite em Rio Preto. Fora isso aí, era visitas e missões e fazendo a obra mesmo, viajando a trabalho e vivendo da representação, 100% da representação, né? Nessa fase de 8 anos aí, né? Sem nenhuma ajuda de custo, nada, e fazia de todo o coração, colocando do bolso, e o Senhor acrescentava muitas pessoas e vidas, né? E continua acrescentando e pregando, levando a mensagem, levando o testemunho, levando a palavra. Então o que o Senhor quer de nós nessa live fé? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, buscamos a autoridade do Espírito Santo. Pastor, eu queria ter dons espirituais, eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu queria fazer a obra de Deus na autoridade, na ousadia. É buscando a Deus, meu filho, é buscando a Deus. A Bíblia fala que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, né? Se nós somos maus, sabemos das boas coisas do nosso filho, imagine nosso Pai que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, no livro de Lucas fala. E você vê aqui que essa mulher que há 18 anos andava encurvada, de maneira nenhuma podia endireitar-se, ela foi liberta na autoridade de Jesus pelo Espírito Santo. Havia ali um espírito maligno que a escravizava, né? E tem muita gente padecendo com espíritos malignos escravizados. Nesse caso aqui foi Jesus impor as mãos, orar repreendendo. Tem casos que é orar repreendendo, como aqui nesse caso. E tem casos que são coisas que a pessoa precisa mudar, o jeito de viver. Por quê? Porque às vezes é uma brecha que precisa ser tapada, é uma prática habitual do pecado que precisa ser mudada. Às vezes a gente insiste em fazer algo da mesma maneira, da mesma forma, e a gente vive há anos fazendo isso. Às vezes está 18 anos que você faz do mesmo jeito e está errado. 18 anos, né, passando por isso, né? E às vezes faz 18 anos que você não está agindo corretamente aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Às vezes são brechas. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo, né? A Bíblia fala no livro de Malaquias: por causa de vós repreenderei o devorador, né? Por causa de vós repreenderei o devorador. Olha lá, isso quem fala é a palavra de Deus, não sou eu que falo. Tem muita gente que não entende, acha que isso aqui é só uma historinha bonita que está aqui para alguém dizer, né? Olha lá, Malaquias 3 fala assim, ó: desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Olha lá: ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: quando foi que deixamos o Senhor? Olha lá, quando foi que deixamos o Senhor? Pode um homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso, terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. E essas são as promessas do Senhor dos Exércitos. O que é isso aí? O que é isso aqui?
A Bíblia fala assim, Revista Corrigida fala assim, irmão Reginaldo, paz do Senhor, Deus abençoe. Fala assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide. Aí alguém pensa assim: eu vou orar e vou repreender esse devorador aí, eu vou expulsar esse devorador aí. Mas a Bíblia não fala para você expulsar o devorador, a Bíblia fala para você devolver o dízimo, para que haja um mantimento na casa do Senhor. Fazei prova dele, senão derramará sobre vós uma bênção tal que venha a maior abastança. Aí alguém diz assim: não, mas isso aí ficou no Velho Testamento. Vamos lá então para Mateus, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, vamos lá. Mateus 23, 23. Olha o que Jesus falou, olha lá. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo. Foi Jesus que falou isso aqui, ó. Sim, vocês devem dar o dízimo. Olha lá. Mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ou seja, para quem diz que o dízimo ficou no Velho Testamento, não conhece a palavra de Deus. Mas o dízimo ficou no tempo da lei. Dízimo é no tempo da lei. Tá, a lei foi constituída por quem? Por Moisés. Mas a Bíblia diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, da qual foi Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque, e foi antes da lei. Isso foi no livro de Gênesis ainda. E lá no livro de Hebreus fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o próprio Jesus está dizendo aqui em Mateus 23, 23 que é para devolver o dízimo. Aí você lê lá em Malaquias, no livro de Malaquias fala o quê? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide. Aí você fica expulsando: sai capeta, sai demônio, sai capeta, sai demônio. Mas você não obedece a palavra de Deus. Então, tem coisa que está 18 anos que precisa se endireitar, mas precisa de uma posição sua. Você precisa se posicionar. O outro está às vezes com o pecado lá, uma coisa escondida, e faz 2 anos, o outro faz 5 anos, o outro faz 10 anos, o outro faz 18 anos. Aí a Bíblia fala assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A pessoa está com o pecado do Acã, está lá com a capa babilônica escondida, capa babilônica escondida. Olha, não é para você pegar de nada lá de Jericó, hein? Pessoal, Jericó não é para pegar despojo, hein? Tá, me vê lá uns ciclos de prata lá, uma capa babilônica, vai lá e pega. Aí ele vai lá e esconde na tenda. Aí fica lá na tenda lá. E Israel vai para a batalha e perde. Vai para a batalha e perde. Paz, Senhor Li, Deus abençoe. Anjo Natanael, não sei se é ali ou se é o Natanael, né? Deus abençoe. A minha cunhada e concunhado. Aí a pessoa pega a capa babilônica, dá os ciclos de prata, coloca na tenda. Israel começa a perder batalha ali, perdeu uma batalha contra Ai, né? O Josué fica magoado. Senhor, o Senhor falou comigo, que você ia ser comigo. Seja forte e corajoso. Eu lembro lá quando o Senhor falou comigo. O Senhor falou que ia dar essa terra para nós por herança. Agora nós levamos um couro de uma cidade de 2.000 habitantes. Nós vencemos Jericó com uma muralha gigante, e agora nós estamos levando um couro com uma batalha de 2.000, com uma cidade de 2.000 habitantes. Não levei nem o exército inteiro porque não precisava. O Josué fica triste. E aí Deus fala com Josué: Josué, passa em revista o exército. E vai passando, até que chega em Acã. Dá glória a Deus, Acã. Dá glória a Deus, Acã. Não tem como dar glória a Deus. Por quê? Não, eu peguei uma capa lá. Peguei uns ciclos de prata lá na Jericó. Eu peguei uma capa e tal. E no Antigo Testamento o cara pagava com a vida, né?
E morreu todo mundo, Acã e a família dele. Ou seja, não é tudo. Tem coisa que você vai orar e vai expulsar o demônio. E tem coisas que são princípios espirituais, atitudes que você precisa ter, né? Muitos exemplos eu poderia dar como esse. Quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente entenda, são princípios espirituais, a gente tem que aprender o todo, não só uma parte. Por exemplo, a Bíblia fala assim, que se você ofender a sua esposa, maltratar a tua esposa, né? Destratar sua esposa, a Bíblia fala que as suas orações são impedidas. Então você precisa reconhecer que você está fazendo isso. Às vezes você está magoando a esposa, está destratando, a esposa está ficando chateada com você, com as suas atitudes. Você vai orar a Deus, a sua oração não passa do teto. Aí você pensa assim, eu vou expulsar um demônio. Não é só expulsar demônio, você precisa entender um princípio, né? Você precisa entender de princípio espiritual para você poder batalhar as batalhas espirituais. Quer ver uma coisa? Falta de perdão, né? Falta de perdão. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, pai, tá difícil, mas tá. Mas a palavra de Deus diz, se vós perdoares as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se vós não perdoares as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, você não perdoa a ofensa. Enquanto você não perdoa, você não é perdoado. E aí, se você não é perdoado, seu relacionamento com Deus está cortado. Então a questão muitas vezes não é só expulsar demônio, mas Jesus aqui, ele tinha um discernimento, né? E toda vez que Jesus ia fazer a obra, ele era tomado, cheio do Espírito Santo, né? Assim como era cheio do Espírito Santo Davi, os servos de Deus, aqueles que faziam a vontade de Deus e faziam o que era reto, né? Jesus, com a diferença que nunca falhou. Os outros falharam, tiveram falha. Então eu falo, Jesus era cheio de Espírito Santo e ele tinha discernimento de Espírito. Então quando ele batia o olho numa situação, o olho dele não era só um olho físico igual o nosso aqui, que você está olhando de maneira carnal. Ele tinha visão espiritual, enxergava no espiritual, tamanha a sua intimidade com o Pai e a presença que estava de Deus, do Espírito Santo que estava na vida dele. Então ele enxergava com olhos espirituais. Então para Jesus não tinha confusão do que era falta de perdão, do que era não ser dizimista, como está na palavra do Senhor, ou mesmo transgressões que tivessem ocultas. Jesus não tinha essa questão de não saber o que estava acontecendo, a causa. Exemplo, aquela mulher do Poço de Samaria, da qual ela teve 5 maridos, que ela tinha não era dela. Jesus foi direto ao ponto, não ficou contando, não, sai capeta, sai demônio. Jesus falou para ela, olha, cadê seu marido? Cadê seu marido? Jesus falou para ela. Aí ela fala assim, não tenho marido. Mas Jesus já foi na veia. Não tenho marido. Disseste bem, porque você teve 5 e o que você tem agora não é seu. Ou seja, quem é que mostrou para Jesus essa visão aí? Espírito Santo, espiritual, uma visão espiritual, uma revelação da parte de Deus. E Jesus não simplesmente, quando ele deu a palavra, aquele que vem a mim beber a água que eu dou nunca mais terá sede. Quando ele dá a palavra, aquela palavra sacia a sede daquela mulher espiritual, dá a ela um entendimento espiritual, que aquele vazio que ela tinha, nós não sabemos por que ela estava no 5º marido, a Bíblia não fala. Mas é certo que ela não estava vivendo corretamente, porque se Jesus falou, disseste bem, não tem marido, você teve 5, que você tem não é seu, é porque ela foi trocando de marido, entendeu? Cada coisa no seu lugar. Aquela declaração não foi porque ela teve motivo talvez para isso. Provavelmente ela agiu impiamente, senão Jesus não ia falar que aquele marido não era dela. Se ela tivesse agido corretamente, um dos maridos seria o dela. Você teve 5, mas o que você tem agora não é seu. Ou seja, ela estava adulterando, ela estava tendo um processo fora que não era o correto. E aí, aquela palavra que Jesus dá, ela é libertadora, ela entra no coração daquela mulher, e a partir daquele dia ela tem uma transformação.
Então as maneiras de Deus libertar são muitas, né? Tem coisas que são diretamente você expulsar o demônio, tem outras que você dá uma palavra, tem outras que é você alinhar algo que não está dentro da palavra de Deus. Você coloca em prática, faz aquilo que a Bíblia fala, é a palavra que é a verdade. Entenda, a gente tem o hábito de, para não cumprir a palavra, de querer fazer algo para dizer assim: eu estou compensando isso aqui. Não faça isso, não faça isso. Coloque do jeito que é a palavra, do jeito que a palavra de Deus fala, você faz. Pastor, quer ver uma coisa que é uma coisa, por exemplo, que não vai funcionar? A pessoa fala assim: não, eu vou devolver o dízimo, a hora que eu tiver condições eu devolvo o dízimo. Um exemplo. A pessoa pensa assim: a hora que eu tiver condições eu devolvo o dízimo. Você vai ficar sempre esperando você ter condição. Eu me lembro do irmão que ele falava para mim assim: você devolve o dízimo porque você ganha bem. Ele falava: você devolve o dízimo porque você ganha bem. Só que isso aí não é a verdade. Isso não é a verdade. A pessoa, enquanto ela tiver com esse entendimento, ela nunca vai conseguir devolver. Nunca. O dia que você tomar a posição de fazer, você pega lá aquilo que a Bíblia fala: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é de César você dá para o César, o que é de Deus você dá a Deus. O que é pertence à igreja, à manutenção do templo, do ministério, faz a vontade de Deus, aquilo que é bíblico. Porque quando eu caio na besteira de achar que eu posso fazer diferente, você está quebrando um princípio. E aí você vai criar uma barreira daquilo ali. Você vai criar: mas puxa vida, eu faço, eu disse aquilo e tal, mas nunca eu vejo o resultado. Porque você não está fazendo prova de Deus, você não está fazendo a vontade de Deus como a Bíblia diz que é para você fazer. Isso é falta, assim não é só dízimo. O pastor fala de dízimo, não sei o que lá. Não é o pastor falar de dízimo. O pastor está falando aqui para te abençoar. Primeiro, quando a Bíblia fala, não é só questão de dízimo. A Bíblia também fala: quem encobre suas transgressões nunca prosperará. A Bíblia também fala: quem não libera perdão não é perdoado. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia também fala: quem ofende a sua esposa, maltrata a sua esposa, sua oração não passa do teto. Então a mesma Bíblia que fala que quem não libera perdão não é perdoado, a mesma Bíblia que fala que quem cobre a transgressão nunca prospera, a mesma Bíblia que fala, a mesma Bíblia que fala de todos os outros assuntos, é a mesma que fala do dízimo no Velho e no Novo Testamento. Então assim, essa parte eu vou isolar, não preciso cumprir. Eu cumpro as outras, eu tento cumprir as outras, mas essa eu não cumpro, né? Então todas essas que eu citei são coisas que impedem a gente de ser liberto, de receber a bênção. Quando eu digo o dízimo é referência de libertação, não é que o dízimo cura, não. Dízimo cura, não. Cada coisa na Bíblia tem seu lugar. Quando você fala assim, quando perdoa, se você perdoa, você é perdoado diante de Deus. Qual que é o princípio? Perdão trabalha na área do perdão. Quem está entendendo isso aí? Perdão trabalha no perdão. Dízimo é área de finança, não é área de outra área. Entendeu? Então, aquilo que é princípio, você aplica o princípio, seja o A, seja o princípio B, seja o princípio C, seja o princípio D. De cada parte da palavra, você pratica o princípio daquilo que você está vivendo em cada área. Essa área, aquela área, a outra área. O dízimo acrescenta em referência à sua cura física. Cura física não é por dinheiro, é por fé. Nesse caso aqui, Jesus ele expulsou um demônio que a mulher andava encurvada. Era um demônio. Não era o dízimo dela que ia fazer ela ficar reta ou ficar torta.
era um demônio. Então aí você entende, é outro princípio espiritual. E para cada princípio espiritual você usa a palavra. Princípio espiritual para isso é isso, para aquilo é aquilo, para aquilo é aquilo, para a enfermidade é oração de libertação? Sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Vai ter enfermidade que é de outra forma? Pode ter enfermidade de outra forma. Mudança de alimentação, mudança de clima, direção do Senhor. Às vezes Deus usa um médico para dar o remédio correto. Às vezes a pessoa está tendo enfermidade e não acha a solução. É tomar um remédio correto que vai dar a solução. Então, todo um pacote. Existe para cada assunto na Bíblia um princípio. Jesus não confundia princípio. Mulher encurvada, qual que era o princípio dessa mulher, desse caso dessa mulher? Há 18 anos não podia dizer, qual que era o caso dessa mulher? Esse pessoal é demônio. A mulher do Poço de Samaria, qual que era? Apontar que ela tinha que mudar de vida, ela tinha que parar de procurar marido e de acrescentar no número de marido. Para o outro, Jesus cuspiu no chão, fez um barro com cuspe, um lodo, passou nos olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. Isso é regra? Não. Para isso tem cada assunto, tem uma direção. Para nós, como servos de Deus, aí vem os dons espirituais, aí vem dom de profecia, interpretação de língua, aí vem discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Aí vem os dons espirituais servem para quê? Para isso, para você ter sabedoria, entendimento, conhecimento, para você lutar com as armas, para cada assunto você lutar com a arma correta, né? Aí eu vou devolver o dízimo, que eu vou expulsar um trabalho que fizeram contra a minha vida. Devolver dízimo não repreende trabalho, meu filho. Que repreende trabalho, macumba, inveja, qualquer outra coisa, é a autoridade do nome de Jesus. Você ora e repreende. Quem entendeu? Cada ferramenta, a Bíblia nos dá as ferramentas para cada área da nossa vida. Nós precisamos só de usar as ferramentas da maneira correta. Oséias 4,6 fala o quê? Meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Mas a segunda categoria é porque tu rejeitaste o conhecimento. Então eu posso não ter conhecimento, é uma coisa, agora rejeitar o conhecimento é outra coisa. Então eu preciso ter essa amplitude, entender princípios espirituais. Por exemplo, a pessoa está passando uma tentação no campo da mente, no casamento, de ordem sexual, de campo da mente, imoralidade sexual no campo da mente, seria impureza no caso. Aí que a Bíblia fala, onde eu tampo essa brecha? O corpo da mulher não é da mulher, é do marido. O corpo do marido não é do marido, é da mulher. Não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por pouco tempo para a oração. Às vezes você quer fazer uma consagração específica e você entra em acordo com a esposa que você vão deixar de dormir, né, por um pouco de tempo lá junto, consagrando a tua vida ali. Isso o apóstolo Paulo falou que era para fazer curto tempo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Aí a pessoa faz o quê? Não atenta para essa palavra e vai ser tentado, vai ter tentação no campo da mente. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, quando você priva um ao outro, vai ter tentação no campo da mente. E como que isso aqui é o dízimo que repreende? Ah não, eu devolvo o dízimo e eu não vou ser tentado na mente, espiritualmente, sexualmente falando, impureza, imoralidade, qualquer coisa assim. Não, porque dízimo é para isso. Entendeu o princípio? Cada coisa em seu lugar. Nisso é o que? Onde você tapa essa brecha? O marido se realizando no casal, entre o casal, o marido e a esposa se realizando um com o outro. É assim que tampa essa brecha. Então, cada área da nossa vida, nós usamos a ferramenta correta para resolver as situações, entendeu? Não é, não, eu vou usar a ferramenta de uma coisa para outra coisa. Não funciona. Cada ferramenta, pastor Mateus, viu o pastor Mateus passando ali? Pastor, Deus abençoe. A Bíblia tem as ferramentas para cada área. Se é uma mulher encurvada, se é demônio, que saia em nome de Jesus e ela endireite, né? Se é outra coisa, se é áreas que precisam ser removidas, trocadas, movidas, são áreas que a gente precisa mover e se mover em referência à palavra de Deus. E aí vem a Bíblia: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Amém, amados? Creio que essa palavra foi para somar na vida de vocês, dando experiências e entendimento de cada área, né? De referência a cada área da nossa vida, e que o Espírito Santo possa acrescentar na vida de vocês. Quem não compartilhou essa live aí, compartilha aí, que tem ensinos preciosos. Uma live como essa pode salvar o casamento de alguém, pode transformar a vida de alguém, pode libertar a vida de alguém. Então compartilhe, né? Para que outras pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Nós vamos orar aqui agora, vamos fazer uma oração da fé. A Bíblia fala que alguém entre vós estiver enfermo, né? Chama os presbíteros da igreja, os presbíteros unge com óleo, oração da fé curará o enfermo. Nesse caso aqui, como é o culto pela internet, nós vamos orar, mas o Espírito Santo opera milagres e maravilhas, e não importa o lugar, e não importa a distância. E nessa fé que nós estamos aqui essa noite. Amém? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, na Tua presença, na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus agora, Pai, todo espírito maligno, todo espírito das trevas, toda obra diabólica, em nome de Jesus agora, você que está na mente dessa pessoa, sai. Você que está na mente dessa pessoa, sai. Você que está atuando na mente dessa pessoa, em nome de Jesus, o espírito maligno, o espírito de morte, o espírito de tirar a própria vida, o espírito maligno, você que tem feito essa pessoa ficar encurvada na vida espiritual, você que tem feito essa pessoa ver as coisas de Deus distorcida, em nome de Jesus agora, todo o mal agora, essa pessoa que olha para si mesmo e se deprecia, essa pessoa que não vê valor, essa pessoa que se vê como um nada, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, e saia, você que está perturbando essa casa, você que está perturbando essa família, você que está fazendo essa família contender, está tendo guerra, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, pode pular para fora agora, em nome de Jesus, toda obra do diabo, toda obra contrária, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus agora. Onde você estiver escondido, demônio, na família dessa pessoa, na mente dessa pessoa, na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa, em o nome de Jesus agora, sai. Eu estou te dando uma ordem, sai. Em nome de Jesus agora, é para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre agora, na mente. Você que pensou sair andando parecendo um mendigo, aleluia. Você pensou, falou, vou sair igual mendigo, aleluia. Sai, estou te mandando embora, demônio. Sai, em nome de Jesus. A partir de agora você não tem mais poder na vida dessa pessoa. Você queria fazer ele virar um indigente, você queria fazer ele virar um andarilho. Sai, em nome de Jesus. Pega o teu mal, pega a tua obra das trevas, pega a tua obra maligna, pega a tua maldição, a tua inveja, o teu poder maligno, e sai, em nome de Jesus. Correntes estão sendo quebradas agora, correntes das trevas, obras malignas, estão sendo quebradas na autoridade, no nome de Jesus agora. Pega o demônio, pega a tua corja, pega o que é teu, pega o teu mal, pega a tua amarração maligna, seja o que for, sai, em nome de Jesus. E eu dou uma ordem, você não vai voltar mais. Acabou, você não vai voltar mais. Eu estou te dando uma ordem. Sai, e não volta mais, em nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos a bênção do Senhor. Toda obra maligna, toda obra contrária já caiu por terra, toda obra das trevas já caiu por terra, toda maldição, toda cegueira, sai, em nome de Jesus. E ó Pai, nós declaramos a bênção do Senhor agora, a vida,
a liberdade, a libertação, a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Quem crê diz amém. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, você assina a live, vai assistir ou está assistindo. Senhor Jesus, a minha casa, a minha vida, meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo, e nenhum mal tem poder na minha vida, física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Benção demais. Feliz por vocês aí, aqueles que ficaram aí até agora. Quem puder compartilhar essa live vai ser bênção, vai libertar, abençoar a vida de muita gente aí. Já essa live vai estar disponível no canal do Pastor Luiz no YouTube. Pastor Luiz com Z Silveira. Lá no YouTube, procura lá, Pastor Luiz Silveira com Z no YouTube. Vai ficar lá no YouTube. A gente vai colocar no YouTube aí essa mensagem aí para abençoar aí a vida de muita gente aí. Compartilha depois lá, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, gente. Deus abençoe vocês.